Olá a todos, meu nome é Juliana Fontolan, eu sou formada em Engenharia pela Poli, atualmente eu sou agente fiscal de rendas no ICMS de São Paulo, passei nesse último concurso agora de 2013 e eu venho aqui ministrar para vocês o curso de raciocínio lógico. A gente montou o curso baseado no pressuposto que, começando com toda a parte introdutória, toda a teoria, e daí como é uma matéria muito focada em exercícios, em maneiras de resolver os exercícios, a gente vai aplicar bastante a teoria em exercícios e a gente vai fazer isso com todo o conteúdo da matéria. Então é um curso introdutório, básico e digamos, a gente vai até o intermediário, que é todo o conteúdo cobrado pelas principais bancas. O importante de falar aqui é que a matéria raciocínio lógico, ela praticamente é cobrada em todos os concursos, de maneira até um pouco tímida, mas ela sempre está presente lá, e tem um custo-benefício muito alto, porque é uma matéria que a teoria é pequena, é mais na prática, e na medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente consegue ver que isso é muito fácil de aplicar. Então, como é uma matéria razoavelmente tranquila para a gente aprender, então o custo-benefício é muito bom. Então, diferente do que a maioria pensa, o raciocínio lógico não é uma matéria só para o pessoal que fez exatas, é uma matéria razoavelmente tranquila, que tem uma teoria pequena, que é mais aplicação de teoria nos exercícios, então isso a gente vai fazer aqui bastante no curso. E a nossa intenção é exatamente essa, facilitar o conteúdo para vocês, para que vocês atinjam os melhores resultados possíveis. Então a gente dividiu o curso em 3 partes. A parte introdutória, que é o que é o raciocínio lógico, o que é a lógica, os conectivos lógicos, tabelas verdades. Depois a gente passa para uma outra parte que é equivalência lógica, negação e diagramas lógicos, que é uma parte bastante cobrada pelos concursos, e depois a gente vai para a parte que, digamos, é a aplicação de toda essa teoria nos exercícios, que são a argumentação lógica, verdades e mentiras e os quantificadores. A gente fez o curso dessa maneira para atender a maior quantidade possível de bancas, que se limita a mais ou menos a esse conteúdo. Para o pessoal da Receita, como a Receita ela costuma cobrar a parte de raciocínio matemático, que eles chamam de raciocínio quantitativo, a gente vai fazer um módulo específico para isso, que daí a gente vai falar de matrizes, determinantes, equações e trigonometria, álgebra, toda a parte matemática do raciocínio. Então, começando com o nosso curso de raciocínio lógico, teoria e exercícios, a gente vai falar de todas as bancas, mas eu vou dar foco principalmente na FCC e na ESAF, que são 2 bancas que cobram esse conteúdo de maneira mais específica, de maneira que eu acho mais interessante para a gente aplicar toda a teoria. O nosso foco é resolver rapidamente as questões, então não pode ser demorado, tem que ser algo que a gente bata o olho e já saiba como fazer, então isso, vocês vão ver que praticando isso naturalmente sai. E aqui uma coisa que eu queria tirar um pouco da cabeça de todo mundo, que raciocínio lógico não é uma matéria intuitiva. Então quando você acha que aquela alternativa faz mais sentido, não é isso que o raciocínio lógico ele prega. A gente não quer ver sentido nas coisas, a gente quer ver a lógica das coisas. Se a relação entre as frases, a relação entre as afirmativas fazem sentido ou não. Não que isso daqui está mais certo, não é intuição, é lógica. É isso que eu quero trazer para vocês. Então aqui mostrando para vocês um pouco do conteúdo do edital da FCC, a FCC traz o raciocínio lógico de uma maneira, vocês vão ver, ela coloca em frases, mas basicamente é todo esse conteúdo que eu passei para vocês. Então, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares e objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Então parece um
né, um texto que a gente não entende muito bem o que é isso, mas a gente pegando o histórico de todas as questões, é esse conteúdo que eu passei para vocês que é cobrado pela FCC. E ela continua assim, o edital dela. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. E compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Então, não quero que vocês se assustem com esse edital. Eu peguei todo o histórico da FCC, ela tem uma linha bastante prática de olhar esse edital, então o edital ele parece muito mais difícil do que realmente é. Comentando um pouquinho da prova do ICMS de 2013, que eles cobraram raciocínio crítico, até foi uma surpresa para todo mundo, acabou sendo mais interpretação de texto, o que é muito difícil de a gente passar algum conteúdo para vocês, porque acabou sendo muito uma parte de interpretação de textos realmente na prática, né? Mas a gente vai trazer no decorrer do curso algumas questões para a gente discutir também em relação a esse assunto. Aqui eu trago para vocês também o conteúdo SAF, do último concurso da Receita Federal. Então daí você já vê que é possível a gente observar que ela já cobra em tópicos coisas que a gente consegue encontrar nos livros, coisa que na FCC não, porque ela coloca os tópicos em frases, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então a ESAF já fala em estruturas lógicas, em lógica de argumentação, em diagramas lógicos. Então essa é a parte que a gente vai chamar de raciocínio lógico. Daí aqui já entra a parte de raciocínio quantitativo, né? A parte de trigonometria, matrizes, determinantes, solução de sistemas lineares, álgebra. Aqui é a parte de estatística, que eu não vou dar nesse curso, porque a gente já tem um curso específico para isso, ministrado pelo DIOD. Geometria básica, daí a gente vai falar também. Juros simples, compostos, taxa de juros, essa parte de matemática financeira, que eu também não vou colocar no curso, porque a gente tem uma parte específica para isso, também ministrada por outro professor. E daí aqui ele fala um pouco compreensão, elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio matemático, números, operações, porcentagem, regra de 3, raciocínio sequencial. Então falo para vocês não se assustarem com o edital é bastante extenso, mas tira essa parte de lógica é bem mais tranquila, que daí a gente fala de praticamente todas as bancas, e especificamente para a ESAF, daí vai ter a parte de raciocínio matemático que a gente colocou como avançado, e a gente vai fazer um módulo específico para isso. Então, começando a nossa matéria propriamente dita, introdução à lógica. Então, qual que é a definição de lógica? Lógica é o estudo das relações entre afirmações, não da verdade dessas afirmações. Então, esse é o ponto que eu comentei, que raciocínio lógico não é intuitivo. A gente só precisa perceber a relação entre afirmações que a banca nos dá. Não precisamos entender se aquilo faz sentido. Você vai ver que na maioria das vezes a banca usa até frases que para a gente não faz sentido nenhum, mas que na lógica há sentido porque há relação entre elas. E um conceito que a gente trabalha muito em lógica, que é o conceito mais elementar, é o conceito de proposição. O que é proposição? É uma frase declaratória expressa em palavras ou símbolos. Então não necessariamente tem que ser uma frase daquelas que a gente conhece, com o sujeito, o verbo e um objeto. Não, ela pode ser expressa em símbolos que para a gente não faz sentido nenhum, mas de novo, para o raciocínio lógico faz todo sentido. E esse daqui que é o conceito mais importante de proposição. Sempre,
então não há exceção, o conteúdo de uma proposição pode ser considerado verdadeiro ou falso. Então não há proposição que possa ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ela pode ter um ou outro, não os dois ao mesmo tempo. Então vamos olhar alguns exemplos aqui de proposições. Então, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Pelo nosso conhecimento, é fácil da gente descobrir que isso é verdadeiro. Então, a gente vê que é uma frase declaratória, ela declara alguma coisa e é possível a gente dar algum valor lógico para ela, que nesse caso é verdadeiro. Agora, vamos ver uma outra frase aqui, que, por exemplo, não está expressa da maneira que a gente costuma ver. Então, aqui ela diz que 14 é maior que 700. A gente consegue perceber que é falso. Então, é uma proposição, por quê? Porque ela declara alguma coisa e é possível a gente dar algum valor lógico para ela, que nesse caso é falso. Agora, por exemplo, uma frase, choveu ontem. Apesar da gente não conseguir precisar nesse momento, depende de onde você está, depende de outras informações que a gente não tem para declarar se ela é verdadeira ou falsa, ela é uma proposição, porque ela indica, ela declara um acontecimento e é possível a gente falar se ela é verdadeira ou falsa, só que nos falta informação agora, mas é possível a gente chegar num valor lógico para essa proposição. Agora vamos ver os exemplos do que não são proposições, para a gente ver que é fácil da gente identificar o que é uma proposição. Então, sentenças abertas, o que significa isso? O valor lógico depende do valor ou do nome atribuído à variável. X é maior que 4. Então, se a gente não conhece o valor de X, a gente não consegue falar se é verdade ou mentira esse conteúdo dessa proposição. Então, é considerada uma sentença aberta, porque vai depender do valor de X para a gente dar valor lógico a essa proposição. Então, ela não é considerada uma proposição. Y é a capital do Rio Grande do Sul. A mesma coisa. Então, como há uma variável aqui envolvida, ela não é considerada uma proposição. Ela é considerada uma sentença aberta. Outra coisa é as frases interrogativas. Há quanto tempo você estuda para concurso? Então, não é uma frase que nos declara ou que nos traz alguma informação. Ela interroga uma outra pessoa sobre um determinado conteúdo. Então, não é considerado proposição no nosso estudo de lógica. Frases exclamativas. Raciocínio lógico é muito legal. Também não é considerada uma proposição. Ela declara uma opinião de uma determinada pessoa. Então ela não tem, não é possível a gente falar se isso é verdadeiro ou falso. Eu acho o raciocínio lógico muito legal, você não acha, então não é possível a gente atribuir um valor lógico para essa frase. Frases imperativas. Faça muitos exercícios. Então também, assim como a exclamativa, não é considerada uma proposição porque a gente não consegue atribuir valor lógico a essa frase. Frases optativas, vá pela sombra, também não é possível a gente dar nenhum valor lógico para essa sentença. E frases sem verbo. Essa é uma coisa que as bancas costumam pegar, porque é algo que é difícil da gente identificar. Então, por exemplo, caderno amarelo é diferente de caderno amarelo. Então, nessa daqui é uma característica do caderno, né? Um adjetivo do caderno. Então, também não é possível a gente dar nenhum valor lógico, ela não declara nada pra gente. Agora, diferente de caderno amarelo. Então, precisa ter essas duas atribuições para que a proposição exista. Então, ela precisa ser uma frase declaratória e sempre, sem nenhuma exceção, o conteúdo de uma proposição pode ser considerado verdadeiro ou falso. Certo? Então, agora vamos ver os tipos de proposições. A proposição ela pode ser simples, são afirmações com sujeito e verbo.
Então, exemplo, Ricardo é advogado, ela é simples, e tem a proposição composta, que ela é formada por duas ou mais proposições simples ligadas por conectivos. Então, por exemplo, Ricardo é advogado e seu pai é médico. Então, essa é uma proposição composta, ela nos traz a proposição 1, que é Ricardo é advogado, e a proposição 2, seu pai é médico, e o conectivo e. Certo? Agora vamos conhecer os conectivos lógicos. Um conectivo lógico é o não. Ele é simbolizado pelo tio ou ele é simbolizado por esse símbolozinho aqui. Né? Então, se aparecer na prova, vocês sabem que isso é a negação de uma proposição. Né? Então, por exemplo, eu não toco guitarra. A proposição seria, por exemplo, a proposição P seria eu toco guitarra, e a negativa de P é eu não toco guitarra. O conectivo E, ele é simbolizado pelo chapeuzinho para baixo. Ela também é chamada de conjunção, P e Q. E um exemplo é eu estudei e fui aprovado. Então esse é o conectivo E. Tem o conectivo OU, que o símbolo é o chapeuzinho para cima. Eu, por exemplo, eu decorei assim. O OU, o Uzinho é para cima, né? Então o símbolozinho dele é o Vzinho para cima, o chapeuzinho para cima. Ele é chamado de disjunção, e um exemplo é vou ao cinema ou vou à praia. Então é um ou outro. Tem o ou, mas não ambos. No exemplo a gente vai entender mais o que é esse ou. Então ele é o chapeuzinho para cima, com um tracinho aqui embaixo. Ele é chamado de disjunção exclusiva, exatamente pelo fato de ser ou um ou outro. Ou eu estudo, ou eu jogo bola, mas não ambos. Eu não faço os dois ao mesmo tempo. Certo? Temos mais conectivos aqui. Esse é o mais usado em todas as provas, sem dúvida nenhuma, que é a condicional. É o se então. O símbolozinho é a flechinha, né? Então, a estrutura dela é: se eu saio cedo, então eu chego no horário. Essa é a proposição composta mais utilizada nos concursos. Vocês vão ver que a equivalência lógica dela é amplamente explorada pelas bancas, então com certeza o tipo de conectivo lógico mais usado pelas bancas. E a se e somente se, que é uma derivação da condicional, ela é chamada de bicondicional. A estrutura dela é: eu sou engenheiro, sei somente se, João é médico. A gente vai entender a diferença das duas no decorrer do curso. Mas o importante agora é a gente saber que existem esses conectivos e que com certeza o mais usado é o se então, que é o da condicional. Um conceito bastante usado é o conceito de tabela-verdade, que a gente vai buscar o valor lógico de cada uma das proposições compostas. Então vamos olhar a conjunção, que é o E, que o símbolozinho é para baixo. Então é bom a gente saber essas várias nomenclaturas, porque cada uma das bancas podem explorar de um jeito diferente. Então, se você vê o chapeuzinho para baixo, você sabe que é a mesma coisa que E, que é a mesma coisa que conjunção. Então, vamos ver como é a tabela verdade do P e Q. Sendo o P uma proposição verdadeira e o Q uma proposição verdadeira, P e Q vai ser uma proposição verdadeira. Todo o resto das combinações vão ser falsas. Então, essa é a grande jogada da conjunção. Só quando as duas proposições forem verdadeiras é que o P e Q vai ser verdadeiro. Então, os dois precisam ter o valor lógico de verdadeiro para que a proposição seja verdadeira.
A disjunção, a gente pode, é fácil da gente observar, a disjunção ou, que é o chapeuzinho para cima, a gente pode ver que somente quando as duas forem falsas é que P ou Q vai ser falso. Então, se vocês verem, é exatamente o contrário da tabela verdade da conjunção, que faz todo sentido, né? Então, ao invés da gente ficar, nossa, a tabela verdade tem 4 linhas, é difícil, cada uma tem um. Então, a gente tem que ir nos pontos chaves, né? É só quando as duas forem falsas na disjunção que a proposição composta P ou Q vai ser falso, e na conjunção, que é o E, só quando as duas forem verdadeiras é que a proposição composta P e Q vai ser verdadeira. E no caso da disjunção exclusiva, que é o ou, que é o símbolo o chapeuzinho para cima com o tracinho para baixo, é só a gente observar que quando P e Q tiverem valores lógicos diferentes, então quando P for verdadeiro, Q for falso, a disjunção exclusiva ela vai ser verdadeira. E quando P for falso e Q for verdadeiro, a disjunção exclusiva vai ser verdadeiro. Então, toda vez que P e Q tiverem valores lógicos diferentes, a tabela verdade vai ser verdadeira. E todas as vezes que os valores lógicos de P e Q foram iguais, então P e Q verdadeiro e P e Q falso, a tabela verdade vai ser falso. Então, é fácil a gente memorizar isso. Valores lógicos diferentes, verdade. Valores lógicos iguais, falso. A disjunção exclusiva, assim, procurei bastante questão, o histórico da ESAF, da FCC, CESP, FGV. Assim, achei uma questão no máximo, então realmente não é um conteúdo muito cobrado. A gente vai ver agora no próximo slide a condicional, que com certeza é a parte mais cobrada e a tabela verdade dela é bem simples. A tabela verdade dela é sempre verdadeira, exceto quando P for verdadeiro e Q for falso. Ela dá falso. Em todas as outras combinações, ela dá verdadeiro. Então, até um macetezinho, que ele é antigo e que é fácil de memorizar, é assim, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, toda vez que aparece a Vera Fischer, é falso. De resto, é verdadeiro e a gente não precisa se importar com isso. Então, vamos memorizar que na condicional, apareceu a Vera Fischer, é falso. Agora, na bicondicional, que é o C e somente C, ele é toda vez que, ela é o contrário da disjunção exclusiva. Toda vez que o valor lógico de P e Q for igual, ela vai ser verdadeira. Então, P e Q verdadeiro, a bicondicional é verdadeira. P e Q falso, a bicondicional é verdadeira. E quando ela tiver valores contrários, ela vai ser falsa. Então, ela é o contrário da disjunção exclusiva. Então, toda vez que P for verdade e Q for falso, a bicondicional é falso. P falso, Q verdadeiro, a bicondicional é falso. E a negação, ela é bastante intuitiva, que é o não, que é o tio ou esse símbolozinho aqui. Ela vai ter o valor lógico contrário da proposição da proposição não negada, né? Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Simples assim. A negação também aparece bastante. A gente vai ver negação de proposições compostas, que daí é a grande dificuldade no sentido de ter algumas regrinhas para a gente prestar um pouco mais de atenção, mas a negação também aparece bastante nas questões de concurso.
Então aqui um grande resumão de tudo isso que a gente viu aqui. Na estrutura lógica P e Q, que é a conjunção, ela vai ser verdadeiro quando P e Q forem verdadeiros. No ou, P ou Q, ela vai ser verdadeiro quando pelo menos um for verdadeiro. Na disjunção exclusiva, que é o ou, ela vai ser verdadeira quando P e Q tiverem valores diferentes. Vamos partir para bicondicional aqui, para a gente lembrar que é o contrário da disjunção exclusiva. Quando P e Q tiverem valores iguais, é que ela vai ser verdadeira. E a condicional é o único que a gente vai pensar no falso. Lembra que toda vez que aparecer a Vera Fischer, a condicional vai ser falsa. Então, assim, basicamente a gente pensar nisso, nesse resuminho. A gente não precisa decorar todas as linhas da tabela verdade, nada disso. A gente tem que pensar basicamente que no E só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. No OU, um sendo verdadeiro, a proposição vai ser verdadeira. Na disjunção exclusiva, que é o ou, quando P e Q forem diferentes, que a disjunção exclusiva vai ser verdadeira. Na bicondicional, quando P e Q tiverem valores iguais, aí sim ela vai ser verdadeira. E na condicional a gente vai pensar sempre no falso, que a única situação é quando P for verdadeiro e Q for falso, que é a Vera Fischer, que não pode aparecer porque é o falso. E para a gente terminar aqui de falar de tabelas verdades, esse é um conceito bem simples. Eu vi, quem cobra é a CESP, mas é só para a gente também deixar registrado aqui. O número de linhas de uma tabela verdade composta, então essa tabela verdade composta é aquilo que a gente comentou, são duas proposições simples com um conectivo, que é a relação lógica entre as duas proposições. Composta por N proposições, o número de linhas que uma tabela verdade vai ter vai ser 2 elevado a N. Isso daí vem de combinação, que é a parte de estatística, mas ao invés da gente entender de onde surgiu, é melhor é um conceitinho simples. Não vi muitas bancas cobrando, sendo bem sincera, só vi a CESP cobrando. Então eu coloquei aqui um exemplinho. Por exemplo, na proposição P e Q, se P e Q, então R, o número de linhas será a quantidade de proposições simples, que são 3, que é a proposição P, a proposição Q e a proposição R, e a gente eleva esse número, a gente eleva o 2 a esse número. Então 2 elevado a 3 é 8, é a quantidade de linhas que a tabela verdade vai ter. Não se preocupem com esse conceito, de novo, vi poucas bancas cobrando em poucas questões, então é só para a gente deixar registrado aqui a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Então a gente termina essa parte aqui e a gente volta logo mais.